É tão fácil a gente perder a nossa sensibilidade a Deus, já percebeu? Porque assim, sabe aquela voz que você escuta assim lá no seu íntimo? Ela é bem sutil de que algo está errado, de que para você não ir em determinado lugar ou não fazer tal coisa. É uma voz assim muito silenciosa e muito sutil, que qualquer coisa silencia essa voz, qualquer coisa nos distrai de ouvir essa voz. Hoje em dia tem muitas distrações que nos impede de ouvir essa voz. Parece que vai deixando os nossos ouvidos ensurdecidos e vai nos atrapalhando, não só os nossos ouvidos, os nossos sentidos, né? De sentir a Deus, de ouvir a Deus. E aí a gente fica pensando assim, nossa, mas Deus não fala mais comigo, né? Será mesmo que Deus não está falando? Ou são tantas distrações que nós estamos envolvidos e distraídos que está nos ofuscando, atrapalhando de ouvir a Deus, de ter essa sensibilidade de ouvir a Deus. Sabe, essa percepção de que, poxa, Deus está falando. Quando eu era criança, eu tinha a minha visão aberta, mas não era tão aberta. Mas de acordo com que eu fui crescendo e foram vindo distrações de pessoas, ambientes, muitas distrações, muitos afazeres, essas coisas me distanciaram de Deus e ofuscaram, né, o meu ouvido e as minhas visões, a minha visão aberta, ela ficou meio ofuscada. E de acordo com que eu fui tirando essas distrações, parando de ouvir outras vozes e ouvindo somente a voz de Deus, da maneira que eu fui me voltando para Deus, a minha visão aberta ela começou a voltar, a minha sensibilidade a Deus ela começou a voltar. Só que quanto mais eu me volto a Deus, quanto mais eu me entrego a Deus, mais os meus sentidos espirituais, eu vou falando assim, mais os meus sentidos espirituais, eles ficam sensíveis, mais eu ouço a Deus, mais eu sinto Deus. Então, quanto mais eu me volto para Deus, mais eu vou me tornando sensível à voz de Deus, mais os meus sentidos, eles vão estar perceptíveis a Deus, a ouvir a voz dele, a sentir ele. Mas no momento em que eu começo a me distrair com qualquer coisa que seja redes sociais, relacionamentos, o ambiente que eu estou inserida de pessoas que não estão no mesmo propósito que o meu, que não têm os mesmos princípios e valores que os meus, isso acaba me distraindo, né? E quanto mais eu vou me envolvendo com essas outras coisas, mais eu vou me distanciando. A gente já não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue fazer um devocional. Então, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais fome eu sinto dele, mais sensível à voz dele eu sou. Então, nós devemos ter muito cuidado com as distrações.